tarde a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está online. Agora teremos a palestra do mestre Lucas Celamini. Ele é graduado em Física aqui pela FURG, com a ênfase em Física dos Oceanos. Fez o mestrado recentemente, terminou, né? Em Oceanologia, aqui na FURG também. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje eu preparei uma palestra para apresentar um pouco o estado que está algumas pesquisas específicas aqui na área de física dos oceanos. É uma área muito grande, com bastante coisa acontecendo atualmente. Então, eu selecionei algumas coisinhas que eu acho muito interessante para quem talvez tenha interesse em saber o estado o atual, mesmo sem querer estudar a área, ou tem interesse realmente em começar na ênfase científica dos oceanos, que eu acho que são pesquisas bem importantes da gente ter para o futuro, considerando todo o contexto que a gente está atualmente. Começando, então, a gente vive num planeta em que a superfície é praticamente composta por líquidos, né? No caso, a água, com mais de 70% da superfície do planeta Terra estando na forma de corpos da água. E esses corpos da água, eles têm uma característica bem especial, que eles nunca estão parados. Sempre tem alguma coisa acontecendo com eles. Seja algum movimento, alguma forçante. E isso vai desde os menores lagos até os oceanos como um todo, né? Aqui na foto mesmo é o maior delta do mundo, que é o delta do rio Ganges, ali em Bangladesh. E é bem visível isso tudo, com todo o sistema de circulação desembocando nos oceanos, cada corpo d'água interagindo entre ele mesmo, interagindo com os outros, interagindo com a atmosfera, com o oceano. E isso tudo se deve pela forma que o planeta está. Como a Terra está rodando, ela acaba criando algumas forças que vão interferir nesses fluidos que existem na sua superfície, tanto a atmosfera como o oceano, com forças inerciais sendo criadas, por exemplo, todos os fluidos vão estar em contação de corpo sólido, justamente pela rotação, e também com efeitos como o efeito de Coriolis, né, que é uma força fictícia, mas ele vai ser responsável por desviar os movimentos de grande escala para a esquerda no hemisfério sul, onde a gente está, e para a direita no hemisfério norte. E juntamente com a força da gravidade, que vai estratificar os oceanos, isso por si só já criaria os movimentos necessários para que esse sistema fique sempre dinâmico por si só. E ainda assim a gente tem várias forçantes termodinâmicas, como a própria o aquecimento diferencial que a Terra vai sofrer pelo Sol, onde os equadores vão ser mais aquecidos que os polos. Isso em si só vai criar um gradiente de temperatura, que vai ser o resultante para formar ventos, que vão interagir com a superfície do oceano. A própria água vai ser aquecida de forma diferente, com áreas que então vão evaporar mais, áreas que vão ter mais precipitação, que também é o suficiente para criar toda uma circulação por si só. E tudo isso, quando começa a interagir junto nas maiores escalas até as menores, e em escalas temporais que vão variar de segundos até centenas de anos, conforme eu separei aqui, né, alguns fenômenos físicos que ocorrem nas mais diferentes escalas, e cada um interagindo entre si e com os outros, a gente cria um sistema dinâmico bastante complexo por si só, mas muito interessante para todo o estudo da física de fluidos como um todo. Então, nesses processos, a gente vai ter desde aqueles que a gente consegue reparar no dia a dia, como ondas superficiais, circulação de Plancke-Moore, as próprias marés, que basicamente a gente consegue observar a olho nu, enfim, até processos que são mais complicados de estudar e são responsáveis por toda a circulação e proporcionar a própria vida na Terra como um todo, que vão ser desde os grandes das frentes, os fortes, filamentos,
das ondas de Rossby, processos como o El Niño, a própria circulação climática, processos menores, que só fica muito complicado a gente estudar por si só, em escalas moleculares, a própria turbulência em escala molecular, comentando então alguns desses fenômenos que ocorrem no dia a dia, e a gente acaba vendo eles, mas nem reparando, como sempre a própria circulação de Langmuir, que são, a gente acaba vendo essas pequenas faixinhas brancas em cima dos mares, as que até grandes lagos a chega a se formar. E isso é resultado de uma série de vórtices que vão sendo criados ao longo da coluna d'água, que acabam empilhando sentimentos na superfície, criando essas mansas. Processos como ondas internas, que são mais bem complicados a gente saber que existe, porque eles ocorrem dentro da superfície da coluna d'água. Não são que nem ondas superficiais, a gente vê no mar. Essas aqui ocorrem dentro do oceano em si e se propagam a partir dele. São um processo bem interessante. Ondas como um todo, eu acho processos bem interessantes que o oceano está cheio delas. A teoria de ondas em si é um prato cheio aqui. E até a gente entrar nesses processos de média escala que são responsáveis por parte de toda a circulação global, né? Aqui é uma foto do fitoplâncton na confluência Brasil-Malvinas, que ele acaba mostrando esses diversos fortes que existem nessa região. A confluência Brasil-Malvinas, né? Que ele é Malvinas, perto da Argentina, é uma das regiões mais energéticas do mundo, e nela que ocorre a interação de duas correntes oceânicas, a corrente do Brasil com a corrente das Malvinas. Encontro dela cria esses fortes que vão desde escalas de centenas de quilômetros até alguns menores, na escala de 1 quilômetro, por exemplo. E além disso, a gente vai ter eventos que vão afetar praticamente todo um continente, como o El Niño, oscilação sul, né, que ele vai ocorrer pela diferença de temperatura superficial do oceano no Oceano Pacífico, onde essas diferenças negativas vão ser El Niño e as diferenças negativas vão ser o El Niño, que é um processo ainda sem muita explicação por si só, por toda a dificuldade de estudar processos não lineares e tão caóticos como esse. Até que a gente se empoca na própria circulação global, onde todos esses processos vão estar ocorrendo ao mesmo tempo e interagindo entre si. Então, desde as correntes oceânicas, como a corrente do Brasil, corrente do Golfo e outras, que vão estar interagindo com diversos vórtices, filamentos, frentes oceânicas. Então, todas essas interações também são não lineares, interação forte, muito presente na confluência Brasil-Malvinas, por exemplo. Dentro da própria corrente do Brasil ocorre muito a interação, então, entre um vórtice com uma corrente oceânica, que também é um evento bem interessante, e tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo. Aí a gente chega na grande pergunta: como, então, que a gente consegue fazer a pesquisa desses fenômenos físicos? E entrando nisso, a gente entra num pequeno problema, que é a própria caracterização do sistema físico. Um fluido, como a água do mar, é composto por uma série de átomos e moléculas, uma molécula de água, no caso, que acaba interagindo com outros elementos ali presentes, interagindo entre eles. E como o oceano é um sistema físico localmente fora de equilíbrio termodinâmico, a gente não consegue fazer uma função termodinâmica que vai acabar pegando todo o sistema. Dessa forma, fazer um salto da mecânica estatística para a hidrodinâmica é um trabalho bem complexo por si só. Então, para que isso seja possível, é preciso fazer algumas aproximações. Essas aproximações vão acabar incluindo algum erro no processo, vai acabar cortando alguns processos, mas para grandes escalas elas acabam funcionando muito bem. E a partir delas, então, a gente vai considerar todos esses elementos de volume como se fossem elementos infinitesimais, para manter também a continuidade em si e poder caracterizar variáveis físicas para cada elemento. Então, a gente teria, por exemplo, uma pressão do ponto, a temperatura daquele elemento infinitesimal,
E a partir disso, a gente consegue usar a formulação das equações clássicas da hidrodinâmica. Equação de continuidade, a equação de conservação de momento, que é a equação de Navier-Stokes, a equação de conservação de energia e afins. Essas equações são aproximações próximas dela mesma, mas tudo isso é validado empiricamente, tanto por modelo satélite, por saídas de campo, e mostram que todas essas aproximações acabam representando bem o sistema, embora acabe tendo tantas coisinhas ainda no meio que a gente vai acabar não sabendo, justamente por uma dependência a parte matemática que ainda não é muito bem resolvida, né? A própria equação de Navier-Stokes é um dos grandes problemas da física clássica até hoje, na parte tridimensional dela, e o oceano é um sistema tridimensional, e também é um sistema em natureza turbulento. O oceano não é um escoamento laminar, como a gente pode observar um pouco nas torneiras, enfim. Por natureza turbulenta, a gente entra em um grande outro problema da física clássica atual, que é a turbulência. E só por isso a gente começa a não conseguir prever muito bem as interações não lineares e toda essa parte caótica de um sistema turbulento por si só. E a gente consegue aproximar muito bem tudo isso pela própria equação de Navier-Stokes, desde as menores escalas até as maiores escalas, resolvendo ela por métodos numéricos. Ao resolver ela por métodos numéricos, acaba caindo nas próprias equações primitivas do oceano, e precisamos, então, ter métodos para resolver ela numericamente que vão ter um caso computacional muito grande. Resolver ela diretamente, ou então usar algumas aproximações, como falar que os maiores vórtices do sistema vão representar toda a informação física do sistema, a gente consegue, então, criar resoluções numéricas para o estudo teórico dos oceanos. Aqui, então, nesse trabalho de Wagner e colaboradores de 2025, eles criaram, né, um framework, né, uma ferramenta para resolver essas equações, utilizando um modelo de Large Edge Simulator, né, que é uma simulação baseada nos maiores vórtices e meandros, que consegue resolver muito bem, então, desde as menores escalas, aqui a interação de um fluido com um cilindro, né, que é um caso clássico, né, a hidrodinâmica em si, até grandes sistemas de circulação, como a própria corrente do Golfo, pegando bem as próprias características físicas dela. Nisso, a gente acaba entrando num outro pequeno problema, que é quando a gente passa o oceano inteiro para o computador, a gente precisa definir o tamanho do grid, né? Então, qual vai ser o espaço temporal possível de resolver? E aumentando muito ele, a gente entra num pequeno problema que não tem computador na Terra ainda para se resolver em escala pequena o suficiente. Só que lembra aqueles processos, né? Que eles vão ocorrer alguns na casa de centenas de metros, outros quilômetros. Então acaba que apenas aqueles que são responsáveis como grandes fortes acabam sendo bem resolvidos. Aqui é a comparação de um modelo com uma resolução de 10 km, que só foi um avanço muito grande por si só, com um modelo que tem uma resolução de 2 km, de 1 km na corrente de Kuroshiro, que é a corrente ali na costa do Japão, né? E claramente é visível a perca que a gente tem em resolução e tantos fenômenos físicos que acabam ficando de fora só por usar um modelo com resolução pior. Enquanto que a gente vai se aproximando de um modelo de 1 km de resolução, é possível pegar cada vez mais desses vórtices menores, que são bem importantes por si só. E, além disso, a interação do fluido com o local. Quando a gente compara aqui, por exemplo, a densidade em 10 km, nessa interação aqui é no Mar da China, né? A interação do fluido com pequenas ilhas que tem no caminho mal pode ser capturada. Enquanto que, quando se coloca uma solução maior, toda essa interação começa a poder ser estudada. E isso, na minha opinião, vai ser um dos grandes avanços de toda a parte física dos oceanos, que vai ser a implementação desses modelos de resolução menores. A maioria deles ainda não está
disponível, esse, por exemplo, de 1 quilômetro mesmo, não está disponível abertamente ao público. E para criar isso, a gente precisaria ter meios de fazer essa modelagem tão pequena e computadores potentes suficiente para isso. É uma coisa que eu estou tentando estudar agora, nesse período agora que eu terminei o mestrado. Eu estou com uma bolsa de técnico ali no meu laboratório, né? E estou tentando trabalhar bem nessa parte de modelagem oceânica para simplesmente conseguir estudar mais processos que acabam acontecendo ao longo dos oceanos, que a gente não tem muita ideia do que acontece ainda. E estava falando tanto, né, da parte turbulenta, desses vórtices. Qual que é a importância da turbulência como um todo para os oceanos e para o sistema terrestre como um todo? A turbulência, por si só, é um processo dissipativo. Ela vai ocorrer quando se tem um excesso de energia cinética no escoamento, numa corrente, em qualquer escoamento que esteja com bastante energia cinética. Essa energia precisa ser dissipada, pois todo o sistema físico busca seu estado de menor energia. E se ela continuar recebendo energia para sempre, ela teria que acelerar infinitamente também, que não é o que a gente observa. Então, essa energia precisa ser dissipada. Então, ao receber essa energia, um escoamento qualquer, vai começar a liberar, meandrar, que é começar a enrolar, até liberar vórtices. E esse vórtice por si vai começar a se quebrar e liberar vórtices cada vez menores, até que a energia seja dissipada em escala molecular na forma de calor. Mas a gente lembrar da parte dos modelos oceânicos que a gente estava vendo até pouco tempo atrás, parte desses vórtices não conseguem ser muito bem capturados. E existe um processo que ocorre em correntes oceânicas que, dentro da turbulência bidimensional, né, nenhum sistema físico de verdade ocorre essa turbulência bidimensional. Mas pela forma da rotação da Terra, vai forçar as correntes oceânicas a terem seus componentes em cis e y, né, direcional e meridional, muito maiores que a vertical. Então é possível aproximar a turbulência oceânica para uma turbulência bidimensional dentro de correntes oceânicas. Fora delas fica complicado. E nesse modelo de turbulência, a gente tem um processo de cascata inversa, que é justamente esses pequenos fortes dando energia para escalas maiores. Então, que é um processo que acontece ao longo dos oceanos e tem bastante implicações bem interessantes do ponto de vista físico, só que não era muito bem, não tem como estudar eles muito bem ainda, que é uma coisa que futuramente espero que consiga resolver muito. Eu tenho muito interesse nessa área. Durante o meu mestrado, eu consegui identificar algumas sessões que esse processo físico ocorre aqui na corrente do Brasil, onde esses pequenos vórtices, aqui é no Mar Negro, vão dar energia para escalas maiores. Então, por exemplo, esses pequenos vórtices podem energizar a corrente do Brasil de novo, por exemplo, depois ela liberar um vórtice, essa energia ser reabsorvida, reacelerando ela, por um exemplo. E somente agora os modelos então conseguem pegar ele, conseguiram começar a pegar eles, e ainda assim é só esses que estão na escala de 1 a 10 quilômetros, que querendo ou não é uma escala muito grande ainda. E para definir exatamente o que é essa turbulência, o que é o escoamento médio, eu peguei aqui um exemplo de são dados que eu estou trabalhando atualmente, são dados oceânicos coletados ali na corrente circumpolar antártica, então não são dados de modelo nem nada. E aqui a gente tem a velocidade meridional, né, U, onde ela por si só ela vai estar tendo uma componente que vai ser o campo médio, junto com um monte de outros processos turbulentos que ocorrem ali com ela. Então a gente precisa separar o que é o campo médio, nesse caso aqui o médio seria a corrente circumpolar antártica por si só, e dentro do linha, que seria a parte turbulenta, vai ser capturado todos esses pequenos processos, como movimentos inerciais, vórtices, frontes, que vai funcionar como se fosse quase como um sinal e o ruído do sinal, a parte turbulenta.
E ao separar as componentes dessa forma, a gente consegue fazer uma coisa muito boa, que é tentar estudar a parte energética da turbulência. A melhor forma da gente compreender um sistema físico é conhecendo sua energia. Então, se a gente conseguir calcular essa energia cinética turbulenta, né, que vai ser apresentada aqui, vou explicar o diagrama agora, a gente consegue saber quanto de energia disponível vai ter para a formação dessas estruturas turbulentas. Então, os oceanos, por serem fluidos, eles são de 3 tipos de energia, que vai ser a energia cinética, associada ao movimento, a energia potencial, aqui em azul, associada ao campo de massa, e a energia interna. Mas como uma aproximação muito utilizada e muito útil também é a aproximação tipo cinética, ou seja, vamos considerar a água como um fluido incompreensível, que faz bastante sentido, né, utilizar ela. A água realmente se comporta assim, a água do mar se comporta assim na maior parte, mas ela tem um pequeno problema que a gente vai pegar essa energia interna e computar ela junto com a energia potencial. E lembrando daquela separação que a gente fez entre o campo médio, que vão ser o escoamento como um todo, e o campo turbulento, que vai ser a turbulência perturbando esse escoamento, a gente pode separar esses campos de energia mais ainda em um campo médio, de energia cinética média, energia potencial média, e um campo turbulento, que é a energia cinética turbulenta e a energia potencial turbulenta. Todos esses campos vão interagir entre si. Então, por exemplo, a energia cinética média pode ser convertida em energia potencial turbulenta por meio de instabilidades que ocorrem no fluido e vão fazer essa conversão ser possível. A mesma coisa com a energia potencial, ela pode sim ser convertida em energia potencial turbulenta, energia cinética turbulenta também por meio de instabilidades. E esses campos de energia oceânica vão estar interagindo com o exterior também. Então ali a energia externa atmosférica, em amarelo, onde os ventos podem estar colocando ou removendo energia do sistema oceânico, assim como a chuva e o próprio recebimento de energia solar, ou resfriamento, né, como ocorre nos polos, recebendo ou retirando energia do campo potencial e cinético. Além disso, da interação com o próprio oceano, com oceanos fora daquela bacia. Por exemplo, se estiver estudando o Oceano Atlântico, ele vai estar trocando energia com o Oceano Índico e o Oceano Pacífico também, assim como o Oceano Austral. Isso cria um campo bem complexo, essa parte energética, mas é a parte que eu estudei no meu mestrado. Com ela, a gente consegue identificar a energia disponível nos elementos turbulentos. Né? E eu estava falando agora há pouco que esses campos interagem entre eles por meio de instabilidade. Mas o que seria uma estabilidade oceânica? Aqui é uma simulaçãozinha que eu fiz para fins didáticos mesmo, que foi feita no Dedalus, que é um programa, uma ferramenta também em Python, que ela consegue resolver bem essa parte mais teórica, mas colocar ela para resolver a circulação oceânica global, por exemplo, isso seria bem complicado. Onde a gente vai observar um escoamento médio, que vai ser perturbado por alguma pequena onda de instabilidade, nesse caso, assim, uma estabilidade parotrópica, ou seja, vai converter energia cinética média em energia cinética turbulenta. E essa onda vai começar a receber energia do escoamento médio, até que o escoamento médio em si seja praticamente irreconhecível no final, e vai liberar diversas estruturas turbulentas. A existência dessas estruturas coerentes dentro da turbulência foi um grande avanço da física de fluidos nas últimas décadas, que no caso vão ser fortes, como aparecem bastante aqui nessa simulação, meandros, filamentos, que são pedaços de fortes, basicamente. A grande mancha vermelha de Júpiter, por exemplo, é uma dessas estruturas, ela é um vórtice anticiclônico, que existe há praticamente 400 anos. Então,
existir a turbulência ainda assim permite a existência de estruturas dessa forma. É interessante reparar que depois que o escoamento inicial ser perturbado, ele começa a se reorganizar mais para o final da simulação. Isso porque as condições físicas que permitiram ele existir em primeiro tempo vão continuar existindo. A própria rotação da Terra, o padrão de ventos, em si continua existindo. E esses fortes liberados aqui vão ser muito importantes para fazer uma conexão das propriedades físicas de um ponto com a outra, transportando calor e propriedades como salinidade de uma região para outra. Então, esses vórtices vão ter um papel muito importante na própria transporte de temperatura oceânica e resfriamento ou esquentamento de regiões que não estão conectadas entre si a partir deles. Um exemplo claro são os vórtices liberados no Oceano Índico, ali na parte sul da África, que são chamados de fortes secúrias, que eles conseguem chegar até a corrente do Brasil, num processo que vai levar mais ou menos 2 anos, eles atravessando o meio do Atlântico. Então vão levar essas propriedades do Oceano Índico até o Oceano Atlântico. E aqui é uma parte que eu fiz durante o meu mestrado, que eu calculei a energia cinética turbulenta da corrente do Brasil, que é essa corrente oceânica que ocorre aqui na costa brasileira, ali próxima a Santa Catarina até o Espírito Santo, na região do Pacific Santos e Pacific Campos, onde eu calculei a energia cinética turbulenta em cada mês, cada estação também. Então aqui apresentando para verão, outono, inverno, e onde é possível ver quais são as regiões mais energéticas da corrente do Brasil. Então, dá para relacionar isso com as estruturas de mais escala presentes ali. Aqui na corrente do Brasil tem algumas que são bem estudadas, são os vórtices de São Tomé, o vórtice de Cabo Frio e o vórtice de Santos. Dá para ver em que regiões eles vão ser mais energéticos, que processos físicos e instabilidades estão liberando essa energia para que esse movimento ocorra. Entrando também agora dentro daquela parte que a gente comentou um pouquinho antes, os vórtices menores, esse estudo de Zhang e colaboradores fez uma comparação entre algumas formas de modelar o Oceano Austral e a corrente circumpolar antártica, que é fundamental para o clima global como um todo. Onde se viu que um modelo mais ou menos de 1 a 2 quilômetros foi comparado com um modelo uma solução um pouquinho pior, de 2, 3 quilômetros também. E foi visto que quanto maior a resolução dos vórtices, mais é possível prever e estudar o transporte de calor que esses vórtices pequenos acabam gerando na corrente circumpolar antártica. O transporte de calor nessa parte do oceano é muito importante para toda a circulação profunda global, que é o responsável pelo clima que a gente tem na Terra hoje em dia. E, além disso, alguns riscos, às vezes, vórtices menores, aquele efeito de cascata de energia inversa, ou seja, com esses vórtices menores dando energia para uma circulação maior, também é mais capturado, com a maior parte da energia estando presente nessa simulação mais fina. E ainda assim eles conseguem capturar um pouco de instabilidade na própria camada de mistura. Lembrando que o oceano é um meio estratificado, então dentro dessa estratificação que não é perfeita, vão surgir instabilidades que podem gerar movimento e dar energia para movimentos que já estão acontecendo ali, intensificando. Então, alguns vórtices que podem ocorrer e outras estruturas turbulentas como um todo. Então, com o avanço então dessa modelagem para cada vez modelos menores, a gente consegue estudar esse transporte de calor como um todo, por si só, em regiões tão importantes do nosso planeta como a própria Antártica. Comentando um pouco então dessas instabilidades na camada de mistura, elas acabam sendo um problema um pouquinho maior pela escala que elas ocorrem. Como o oceano está
certificado, a superfície dele, ali entre 0 e 100 metros de profundidade, mais ou menos, acaba recebendo muita energia solar e ficando uma coisa só a densidade. Então, tipo, eles têm uma densidade praticamente constante ali no meio, que é a camada de mistura. Mas, como todo sistema físico, ele está sempre tentando o seu nível de menor energia, que nesse caso vai ser uma reestratificação constante, com ele tentando alcançar esse nível de menor energia a todo momento. Então, quanto se tem essa diferença de densidade ali dentro, essa mistura, né, de densidade, as perturbações iniciais vão ser em formas de ondas, como a gente viu naquela simulaçãozinha que eu mostrei, onde essa onda vai começar a crescer aqui em 15 dias para formar essas estruturas turbulentas coerentes. Nesse caso, foram fortes de mais ou menos 2 quilômetros de diâmetro. Ou seja, já ficaria muito complicado de capturar essa formação nos modelos oceânicos que a gente tem. O autor, Oskman, e colaboradores em 2011 utilizou uma simulação de grandes vórtices também para que isso seja possível. E depois de um tempo foi visto que esses vórtices vão ficando cada vez menores, alcançando então essa escala de 0,2 km, que já estava no limite da grade que eles utilizaram, e acabam começando, em vez de continuar a dissipação, se a grade continuasse ficando cada vez maior, eles começariam a liberar energia para escalas maiores. Isso é um processo que eu acredito, durante o mestrado, que possa estar ocorrendo na região de Santos, onde estabilidades na camada de mistura durante o inverno vão ser responsáveis pelos maiores níveis de energia observados na região. Ou seja, são processos muito pequenos que acabam influenciando em toda a circulação regional como um todo. Mas, até agora, boa parte do que eu apresentei foram efeitos naturais, que vão ocorrer em fluidos de forma independente. Muito dessas ondas tem algumas evidências, como por exemplo a onda de Kelvin, dentro de modelos que nos oceanos está a Lua Europa, caso realmente existam, seriam muito importantes para manter a temperatura dos oceanos de superfície lá. E no nosso planeta atualmente a gente está sofrendo o aumento do CO2 atmosférico por formas antropocênicas que estão causando o aumento da temperatura como um todo. E como que esse aumento da temperatura vai impactar todos esses processos oceânicos que a gente viu até agora? E quais são os efeitos dele para o clima oceano, para o clima terrestre e todo o resto? Na atmosfera, Mar e colaboradores em 2020 observou que está acontecendo um aumento da energia cinética e potencial turbulenta dentro da atmosfera, com o campo médio se mantendo praticamente estável. Ou seja, toda essa energia na atmosfera tem que ser dissipada. Toda a energia extra que está sendo recebida, pois o aumento de temperatura será mais energia para o sistema, está sendo estudando na aumento da energia turbulenta. A energia cinética turbulenta na atmosfera é responsável por tufões, ciclones, que vêm se intensificando realmente nos últimos anos. Aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que estavam sendo bastantes eventos extremos dessa forma. Nos oceanos, isso também está sendo observado, esse comportamento está sendo observado. Aqui no trabalho de BIS e colaboradores de 2022, ele veio com previsão usando modelos numéricos para ver como que vai ser o comportamento da energia cinética turbulenta oceânica até mais ou menos 2090, notando um aumento na região aqui da confluência Brasil-Malvinas, ou seja, com a corrente do Brasil ficando mais energética, a confluência também ficando mais energética, a corrente circumpolar antártica também ficando mais energética, e esse efeito também foi observado em correntes menores, que não são tão grandes como essas correntes em si, como o próprio Oceano Ártico, onde lá, ainda mais pelo desgelo, a gente tem acaba aumentando ainda mais, numa comparação aqui de colaboradores de 2023,
de 2015 com 2095, o Ártico acaba ficando bem mais turbulento por si só. E aqui, Queiroz e colaboradores, em 2022, fizeram a mesma previsão para a corrente da Califórnia. A corrente da Califórnia é uma corrente menor, ela não é tão forte como a corrente do Golfo, por exemplo. Correntes oceânicas fortes ocorrem na borda oeste dos oceanos, por isso a corrente do Brasil acaba entrando em uma delas. E a corrente da Califórnia fica na região leste, né? Mas ela também está apresentando um aumento da energia cinética turbulenta. Até também é previsto, né, que alcance até 2100. E no caso dessa corrente, os fortes lá são muito importantes para toda a fauna e flora oceânica nativa. Então, com esse aumento, podendo influenciar diretamente o aumento de predadores e distribuição de espécies nesse lugar. No geral, todo esse aumento também pode ser revertido em mais energia disponível na atmosfera, pois o oceano e a atmosfera acabam interagindo, e um padrão muito conhecido é o oceano ceder energia para a atmosfera por meio do trabalho turbulento do vento, que é uma coisa que eu acho bem interessante também, acabei estudando bastante no meu mestrado, e estou querendo ver um pouquinho mais agora com os dados que eu tenho disponível da corrente circular antártica, qual que é a relação do trabalho turbulento do vento com a energia cinética turbulenta ali na corrente circular antártica. Caso esse padrão realmente ocorra, a atmosfera vai estar recebendo energia extra do próprio aquecimento global e também oceânica, podendo também intensificar todos os eventos que já estão acontecendo. E uma parte mais preocupante ainda da ação antropocênica na circulação global é a circulação termolina profunda. Essa não é uma circulação superficial gerada pelo vento, conforme a gente viu naquele primeiro esquema das correntes oceânicas. Ela é composta basicamente por pequenas diferenças de densidade, e ela é muito importante para funcionar como se fosse uma espécie de ventilador para todo o sistema terrestre, onde as águas mais frias da Antártica e do Ártico acabam afundando para resfriar os oceanos como um todo. Ela tem sendo vista enfraquecendo. Aqui no trabalho de César e colaboradores de 2021, eles reconstruíram como seria, por meio de proxies, a força dessa corrente desde o ano 500, mais ou menos, até 2020, vendo que o enfraquecimento dela só está nos piores anos dos últimos 1000 anos. E então o enfraquecimento dessa corrente só é um fato, ela só está mais fraca do que o ramo atlântico dela, no caso, que é o responsável por uma aceleração, uma parte de afundamento dela. De caso ela enfraqueça mais do que já está, ou venha em si um próprio colapso, que é possível de ocorrer, as consequências vão ser bem grandes no clima global. Onde no hemisfério sul, onde a gente está, vai acabar ficando cada vez mais quente, e no hemisfério norte cada vez mais frio, caso ela continue enfraquecendo e o colapso dela ocorra. Essa circulação é muito complicada de ser estudada, pois ela acontece por forma de diferenças de densidade. E uma forma de geração de energia para que essa circulação continue ocorrendo é por meio da geração de energia cinética pelo trabalho da pressão. O trabalho da pressão em si não é, assim como muita parte da energia oceana, não é muito bem entendido, e eu acho que é uma parte muito importante da gente, como físicos, tentarem fazer esse estudo. Os trabalhos de Gregori e Taylor de 2010 calculou então a aceleração de energia cinética a partir pelo trabalho da pressão em dois modelos oceânicos diferentes, encontrando que as seções de maiores acelerações dessa energia são justamente as grandes correntes oceânicas, aqui a corrente do Brasil, a corrente das agulhas, o Golfo, e as regiões onde ocorre o afundamento dessas águas que são responsáveis pela circulação termolino profunda no Atlântico Norte, no Pacífico em si, mas focando no Atlântico Norte, que é onde está
esse componente que está muito fraco e próximo, com o colapso sendo possível, talvez, ainda não sabe se realmente vai acontecer, enfim, mas é uma consequência possível. Os maiores níveis de CO2 liberados na atmosfera desde a Revolução Industrial, continuando aumentando, acabam reduzindo cada vez mais a energia gerada pelo trabalho da pressão nessas regiões, podendo ser também, então, tipo, a coisa que explica o porquê tem o enfraquecimento dessa circulação profunda. Então, quanto mais subir os níveis de CO2, menos energia cinética disponível vai, menos energia potencial disponível vai poder ser convertida em energia cinética para garantir que essa circulação profunda continue acontecendo. Entrando agora um pouquinho nessa parte de energia potencial disponível e para você o encerramento também, que é uma parte que carece bastante de estudos ainda, pela própria definição dela. Se a gente considerar o oceano atual e como deveria ser ele totalmente estratificado, ou seja, no estado de menor energia e sem nenhum movimento ocorrendo, teria uma diferença e não é toda a energia potencial no oceano que pode ser convertida em energia cinética. Ele precisa desse estado mínimo, então só a diferença entre o estado de menor energia e o estado atual que realmente pode ser convertido em energia cinética para manter todos esses movimentos oceânicos. E tem um problema de definição logo de cara, que é qual é que é o estado de referência de cada parte do oceano. Ele não vai ser um único para o oceano inteiro, e definir ele, e assim como a densidade de referência utilizada, só gera alguns problemas. E isso foi um dos motivos, por exemplo, que eu não tive tempo de estudar essa parte de energia potencial durante o meu mestrado, pretendo estudar agora no futuro. E nos oceanos ocorre duas formas que pode ser gerada essa energia potencial disponível, diferente de gases como a atmosfera, por exemplo, onde a gente vai ter uma geração adiabática, que vai ser causada pelo próprio estresse do vento, que vai perturbar essa coluna de água, que ela deveria estar totalmente certificada reta, que ela só dá com uma pequena instabilidade, que depois vai ser responsável por gerar movimento pelas diferenças de densidade, e de uma forma diabática, pelo aquecimento diferencial que a Terra sofre. Nesse caso aqui, então, o Equador e os trópicos vão receber mais energia solar, aquecer mais a água, enquanto os polos, a Antártica e o Ártico, vão estar mais frios do que o oceano naquele lugar. Então o oceano vai estar cedendo energia para eles e ficando mais frio nessa região. E isso daqui é o suficiente para acelerar o movimento, parte do movimento da circulação da harmonia profunda vai ocorrer por isso. E entender um pouquinho mais a energia potencial oceânica, energia potencial disponível, os processos de criação dela e seus impactos, é uma preocupação muito grande que a gente deve ter atualmente para entender um pouquinho mais o que pode acontecer mais para frente, caso realmente o colapso da AMOC aconteça. Ela só está enfraquecida, vai continuar sendo enfraquecida pela frente. Queria agradecer então. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem me perguntar. Tem meu e-mail aqui também e a sala que eu fico lá no Centro de Estudos de Oceanos e Climas, Céu Oceano. E queria agradecer também, falar que essa área da física dos oceanos em si, todas as pesquisas que eu trouxe até aqui, a maioria delas são formadas por pessoas que têm a graduação em física e não, como vocês podem imaginar, em outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que é muito importante a gente ter cada vez mais pessoas com graduação em física pesquisando os oceanos. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Alguém tem alguma pergunta aqui ou no chat?
Eu tenho uma. Naquela parte lá, no caso das turbulências, quando você separou qual o método que foi usado para separar elas? Aqui eu fiz uma transformada de Fourier e escolhi quais períodos de hora eu consideraria como parte só da corrente circumpolar. Então aqui, se eu não me engano, eu escolhi 96 horas, que é um movimento um pouquinho maior, para separar então o que seria a corrente circumpolar do que seria essas turbulências. Durante o meu mestrado eu fiz de uma forma diferente, que eu utilizei uma média móvel de 130 dias para separar o que seria a corrente do Brasil do que seria a turbulência. Mas isso também é um problema que a gente... Não sei se pode considerar um problema, mas são várias formas possíveis de separar o campo médio do campo turbulento, porque não é uma coisa tão clara ainda. Nem sei que, por exemplo, faz uma média total e separar a média total daquele parte de área para entender o que é turbulência, e outras formas como essa análise espectral também é possível, como eu fiz aqui. Tá bem, obrigada. Né? Era sobre a corrente que era mais no fundo, no caso que ela estava com risco de colapsar. Ah, sim. Então, o sistema de circulação, né, ele é composto por vários ramos, sendo o principal deles justamente essa parte que vai causar o afundamento de água. Ele é feito por diferença de densidade. Então, por exemplo, a gente vai ter essa água mais fria, que é formada aqui na Antártica, que vai ser mais tensa, né? Conforme a água vai esfriando, ela vai ficando mais tensa, e conforme ela esquenta, ela fica menos tensa, mais leve, pode ser assim. Então, por exemplo, uma água que vai ser formada aqui perto do Brasil, ela vai ser muito quente. Então, ela não vai secar até o fundo do oceano. Ela vai ficar, tipo, ali no meio, conforme vai ocorrer essa estratificação oceânica, né? Enquanto que a água formada nessas seções mais frias vão ficar bem no fundo. E o movimento delas, conforme ela desce, ela tem que empurrar o que está ali no meio, vai ser utilizado para levar nutrientes, para levar essa água em si para todo o oceano em si, né? Dá para ver aqui que, tipo, todas as bacias oceânicas são impactadas por essa forma de circulação. Então, caso ocorra o colapso aqui, essa água não consiga afundar mais, essa circulação simplesmente vai acabar parando toda a parte atlântica dela. E com ela parando, por exemplo, a ilha da Inglaterra como um todo pode, enfim, a temperatura diminuir muito lá. Aqui no Brasil a gente já está experimentando os efeitos dela com o Brasil inteiro esquentando. E isso daqui é uma forma muito importante de distribuir o calor ao longo do planeta Terra. Se isso parar, o calor basicamente não é distribuído mais. É por isso que isso era bastante desses efeitos que está acontecendo agora. A minha pergunta era exatamente sobre os riscos e o que é que poderia acontecer caso isso acontecesse, mas já respondeu, então Tá. obrigado. Entendi. Obrigada, Lucas, pelo aceite do convite. Obrigada a todos que vieram assistir, quem está ali no chat também. Um aviso, temos uma palestra online hoje às 19 horas e amanhã voltamos com mais palestras pela tarde e de manhã temos o nosso mini curso de LaTeX. Isso. Obrigada, gente.